Muito bem, você que acessa correiodenotícias.net, eu sou o Fernando Damas e hoje vou entrevistar o Thiago Laras, ele que é cantor da cidade de Mandaguari, tem canções gospel e hoje vai conversar com a gente aqui do correiodenotícias.net. Thiago Laras, é um prazer receber você aqui no site Correio de Notícias. Muito obrigado pelo convite. E como que está a sua carreira, Thiago? Olha, graças a Deus estamos levando a palavra de Deus aí através da música, né? E Deus tem sido bom com a gente, tem sido muito bom. Temos falado do amor dele aí por onde a gente passa e conseguido adorá-lo, que é o nosso principal objetivo, né? Exaltar o nome dele, falar de quem ele é. Isso tem sido muito bom. Thiago, você é da Igreja Metodista aqui da cidade de Mandaguari. Muitas pessoas conhecem a sua história e para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer a sua história, como que foi você entrar na Igreja Metodista? Então, eu ali pelo ano de 2002, pertinho de 2003, no finzinho do ano de 2002, um amigo meu me convidou para um culto de jovens lá da Igreja de Mandaguari. E eu fui lá, o Thiago, o nome dele, ele me chamou para ir lá e eu fui lá. E lá a gente começou a conhecer a galera, o Cezinha, que hoje é pastor em Laranjeiras do Sul, e a gente foi fazendo amizade ali com o pessoal. E aí eu fui num evento chamado Encontro com Deus, que até hoje acontece, mas na época a igreja não realizava aqui ainda, a gente mandava o pessoal para ir em outros lugares. E aí nesse Encontro com Deus eu tive meu encontro mesmo com Deus e dali pra frente minha vida foi transformada. Então desde 2002, ali no finalzinho de 2002 eu me batizei em dezembro. E dali pra frente eu tô lá até hoje. Nessa oportunidade foi a sua conversão? Foi aí que eu me converti. E a questão musical, como que veio, como que surgiu essa ideia musical na sua vida? Eu comecei a tocar violão, eu comecei a fazer aula ali no Jardim Progresso com o Vitor Paulo, ali no... O pessoal conhece ele de Pop, às vezes é o apelido dele, né? Mas eu comecei a fazer aula de violão ali com ele, indicado por um amigo, e aí eu comecei ali com 12 anos a fazer aula, depois eu comecei a gostar, nós montamos uma banda. Antes até a gente tinha uma banda, uma outra banda eu formei, depois eu fui para essa banda que era um formato banda show, a gente fazia show em comício, esse tipo de coisa assim. E fiquei ali um ano mais ou menos tocando ali na banda, mas daí depois a gente mudou o projeto, eu me converti, né, ali em 2002, 2003, e aí eu falei, poxa, então eu preciso agora usar o que eu sei para Deus, né? E a única coisa eu não sabia, naquela época eu não tinha data show ainda, era o projetor, então eu falei, eu não sei mexer no projetor, eu não sei falar em público, eu não sei, então o que eu vou fazer? Eu vou tocar, né? E aí eu entrei no louvor e comecei a tocar ali. Eu me lembro que eu era bem tímido, eu sou um pouquinho ainda, mas eu era mais. E eu baixava a cabeça ali, ficava tocando guitarra, acabava o culto, eu desligava tudo ali, saía quietinho. E foi assim que eu comecei no louvor. A música entrou na minha história assim, né? Comecei a fazer aula de violão e fui me apaixonando. Depois eu fiz um pouco de aula de guitarra em Apucarana. E aí depois na igreja principalmente, acho que foi uma grande assim, escola, porque não são todos os músicos que conseguem tocar todo fim de semana em um lugar assim ao vivo com uma banda, às vezes banda diferente. Então essa oportunidade que você tem na igreja de tocar todo fim de semana, e às vezes 3 vezes no final de semana, com um equipamento bom de som, com músicos que variam, tem músicos bons, outros às vezes a gente vai se ajudando ali. Então essa experiência aí trazer, né, igual de 2002 para cá com 2016, né, desde esse tempo fazendo isso todo fim de semana, isso também me ajudou muito, assim, questão que a gente fala do ouvido musical, de conseguir tirar as músicas de ouvido, até na parte também de compor, isso é que me deu bastante facilidade. E como que você pensou assim, agora eu vou cantar para Deus? Quando eu tive esse meu encontro com Deus, eu ainda participava da banda, e eu me lembro que quando eu voltei desse encontro com Deus, passou aí uma semana, e o nosso baixista, que era o Alecão, o Alex, ligou pra gente e falou assim, Thiago, a gente tá desmanchando a banda, não tá dando mais certo e tal. Aí eu entendi que aquilo também era um sinal de Deus para que eu pudesse usar, né, o meu talento para adorar Ele. E aí eu falei, bom, então vamos pra igreja. Então foi nesse período que eu transicionei, né,
fazia assim de maneira assim mais para fora da igreja, para daí começar a servir a Deus com isso, com a música. E a questão da composição, como que você começou a compor essas músicas aí? Uhum. Desde criancinha eu gostava de escrever música, né? Eu tenho um primo que chama Wellington, o pessoal conhece ele de Tuta, né? Não sei se você conhece ele, tem muita gente que conhece ele. E a gente foi criado meio que assim, a gente cresceu junto, a gente vivia um na casa do outro e a gente sempre gostava de escrever música, escrever rap, escrever as coiseiras, tudo lá. Tinha até um caderninho e ali acho que começou a soltar a minha criatividade, né? A gente escrevia uns negócios nada a ver, mas tá lá. Esses dias até eles acharam lá o caderninho. Mas depois de um tempo, uns 12 ou 13 anos, eu me lembro que teve um concurso aí na cidade de uma música sobre gravidez na adolescência. E aí eu fiz a música e gravei lá e mandei e a gente ganhou. E aí eu fiquei feliz e tal. Mas aí depois eu parei, eu não cantava mais, eu só tocava mesmo. E aí eu nem mexi mais com isso. Quando eu fui para a igreja, depois de um tempo já no Ministério do Louvor, depois ali de uns 4 ou 5 anos, né? Daí depois eu comecei a cantar, e aí nesse tempo eu falei, cara, acho que a primeira música que eu fiz é uma música até que tá no primeiro CD, nesse segundo CD que a gente gravou ainda não tá, mas ela se chama A Porta Se Abrirá. E eu fiz a letra, fui escrevendo ali, aí eu fiz, e a primeira vez que eu mostrei para as pessoas gostaram muito. E aí eu falei, bom, vamos gravar, né? E daí depois eu fiz o CD, no dia do CD, quando eu fui apresentar o projeto para o produtor, nós ainda tínhamos, acho que 5 ou 6 músicas, e precisavam 10 pro CD, né? E ele me falou assim, cara, mas nós precisamos começar a gravar, então acelera aí. Então eu me lembro que ali em 3 dias eu fiz as 4 músicas que faltavam, né? Foi bem rapidinho, algumas eu já tinha ideia, melodia e tal, mas a gente finalizou rapidinho. Então eu escrevo assim, esse processo das músicas ele começou assim, né? Desde a infância, assim, às vezes criando alguma coisa meio que... Por isso que eu gosto eu sempre quando eu converso com uma criança ou algum parente meu, eu gosto de incentivar eles a expressar o que eles pensam, o que eles gostam, né? Escreve mesmo, pinta, deixa a criançada pintar, escrever, mesmo que a gente não entenda muito bem no começo, mas é legal, porque eu comecei assim, e não que eu sou assim, nossa, eu sou fera demais, mas eu comecei assim e acho que isso foi um bom começo, né? Você começar ali fazendo suas ideias, colocar no papel e depois toma forma a coisa, né? Tiago, nesse meio tempo que você começou a cantar na igreja, tocar na igreja, aconteceu muitos obstáculos na sua vida. Uhum. Conta para os internautas aí do Correio de Notícias, como que foi esses obstáculos? Uhum. Aí então, eu fiquei no louvor um tempo, né, daí desde 2003 mais ou menos, aí quando foi ali em 2013, nesse meio período em que eu comecei a cantar, Deus fez algumas promessas para a minha vida a respeito do meu futuro, de que eu ia cantar em muitos lugares, ia falar dele para muitas pessoas através da música. E nesse meio tempo, em 2013, eu fui fazer um exame assim normal e acabei descobrindo que eu estava com câncer de tireoide. E esse câncer, apesar de dele ter um índice de recuperação, de cura muito bom, no processo da cirurgia o médico precisa manipular as cordas vocais, né? E para quem tem o sonho de cantar, para quem canta e faz uso da voz, até mesmo para quem não canta, mas por exemplo para você que é radialista, jornalista, professor, né? Para quem faz muito uso da voz é complicado, porque nesse processo da cirurgia a voz pode ficar diferente, eu estava até falando isso, eu conversei na semana retrasada com uma professora que teve que meio que mudar de área, porque depois que ela fez essa cirurgia, ela fala ali 10, 15 minutos e perde a voz. Então eu fiquei morrendo de medo, né? Falei, rapaz, e agora, né? Primeiro que a palavra câncer já assusta muita gente, a gente já fala, meu Deus, né? E depois que ia mexer nessa área aí da música e tal, mas aí a gente assimilou aquilo ali, fizemos a cirurgia, e quando eu fui fazer a cirurgia não eram só 2, eram 17 nódulos daí, ao invés de 2. Foi uma cirurgia mais complicada, mais demorada. E aí o médico falou, vamos fazer o tratamento devagar, é um caso sério e tal. Mas graças a Deus, passaram-se 3 meses eu sem poder cantar, sem poder falar normalmente, mas
Depois desse período a minha voz foi voltando e tá normal, hoje eu canto. Depois eu fiz o tratamento lá de iodo radioativo, fiz o processo lá todo e graças a Deus hoje eu estou muito bem, estou curado, né? Faço acompanhamento ainda assim eu vou lá 2 vezes por ano para o médico dar uma olhadinha, mas já fazem 2 anos e pouco já que eu faço esse acompanhamento, graças a Deus está tudo certo. E esse foi o meu maior obstáculo, né? Não sei se era até desse que você tinha perguntado, mas eu já fui contando. Mas acho que pra mim esse foi o maior obstáculo, porque eu fiquei com muito medo assim, de perder a voz. Primeiro medo de morrer mesmo, né? Porque quando ele falou que eram 17, eu falei, agora eu fui pro tiro, né? Já era. Mas graças a Deus nós estamos bem e Deus fez dessa situação um início do CD. O CD foi todo formado nessa época, foi tudo por causa dessa situação que Deus começou a realizar o que Ele havia prometido para mim. Tiago, algumas pessoas enfrentam esses tipos de problema, câncer, outras doenças. No seu ponto de vista, qual que é a importância de ter um apego à fé, um apego a Deus ou algo superior, assim, nesse momento difícil da vida? Eu acredito que na minha vida foi muito importante, né? Eu posso até estar equivocado, mas eu já ouvi isso numa palestra de um professor de neurociência. Ele estava falando da importância de você ter esperança, de você acreditar em algo. Inclusive cientificamente isso foi provado que a maioria das pessoas que creem em Deus, que tem essa esperança, o tratamento delas inclusive é mais eficiente, porque isso contribui muito no tratamento da pessoa. E para mim fez toda a diferença, né? Foi a minha âncora, foi o que me segurou ali. Acreditar e saber que Deus havia realizado promessas na minha vida que ainda não tinham se cumprido, para mim era âncora, porque eu pensava, bom, se ainda não se cumpriu, então não acabou minha missão aqui ainda, então ainda não vou embora, ainda tem muita coisa para acontecer. E era isso que me dava uma força muito grande de poder continuar, né? Até o que eu falo na música é isso. A gente não vai ter uma vida sem dificuldade, sem dor. Todos nós vamos ter, né? Tem muitas pessoas que falam assim, não, vem pra igreja que aqui você não vai ter problema. Eu falei, rapaz, se tiver uma dessa aí, me avisa, né? Porque não existe, né? Jesus falou que nós teríamos problemas, aflições, e a diferença do cristianismo para as demais religiões é que no cristianismo você enfrenta os problemas com Ele, com Deus, né? Deus está com a gente em todo esse processo, e acho que para mim isso foi fundamental. Então, para quem está passando uma dificuldade, né, uma enfermidade, uma depressão, não sei o que a pessoa está passando, a primeira coisa que eu digo é que realmente ela precisa ter essa busca por Deus, porque é isso aí que vai dar força para a gente continuar seguindo em frente. Tiago, algumas pessoas, várias pessoas estão assistindo esse vídeo aqui, e pessoas de diversas religiões, diversas seitas, vamos dizer assim. E você falou em determinado momento da entrevista que Deus falou com você. Como que Deus fala com as pessoas, para a gente entender esse processo? Legal. Eu acho que essa é a coisa mais linda, né? A coisa mais viva do cristianismo e de você conhecer Deus. Muitas pessoas acham que Deus está lá, ele foi lá, Jesus morreu na cruz e acabou. Ela não conversa mais. E ela às vezes faz uma oração na esperança de que talvez Deus tenha ouvido, talvez Deus não tenha ouvido. E não é isso que a Bíblia apresenta para nós. Ela mostra homens falando com Deus e Deus respondendo, né? O tempo todo, Deus está vivo. Então, no meu caso, existem acho que várias formas que Deus fala conosco. Às vezes Ele fala conosco através da Bíblia. Às vezes você está ouvindo uma música, Deus fala com você através daquela música. Às vezes você está ouvindo uma pregação. Às vezes você uma criancinha chega para você e te fala uma coisa. Às vezes você consegue perceber Deus te mandando um recado. Mas no meu caso, eu sempre falo assim que Deus também fala conosco através da nossa mente, né? Ele fala em pensamento. Eu já conheço pessoas que já ouviram Deus audivelmente, né? Eu ainda não tive essa experiência. Mas no meu caso, Deus sempre fala comigo na minha mente, né? Algumas coisas assim, falando algumas coisas, eu fico até surpreendido com algumas coisas que realmente Deus falou e aconteceu, e Deus falou e isso deveria ser bem comum para nós no nosso relacionamento com Deus, porque Ele é vivo, Ele é um ser vivo, não é alguém que soltou a gente aqui para viver no mundo e foi embora, né? E para mim é isso. Deus falou muitas coisas comigo, dessas promessas que eu disse que Ele falou. Algumas foram através de pessoas que chegaram e falaram assim, ó, você pode aceitar ou não, mas Deus está me falando isso. Outras Deus falou comigo,
né? Orando, quando eu estava orando. A oração é um diálogo, não um monólogo, né? Quando eu estava falando, tem gente que acha que a oração é só você falar, pedir. Aí quando Deus ia falar, a gente vira as costas e vai embora, né? E eu não acredito assim, que a oração é uma comunicação com Deus. Você fala, mas você também ouve. E então algumas Deus me falou em oração, algumas através da própria palavra dele. Então é assim que a gente vai, não sei se eu consegui te responder, mas é assim que a gente vai se comunicando com ele. Tiago, estou vendo aqui o seu CD, tem 5 canções: Perto de Ti, Eu Sou, Senhor das Tempestades, Torre de Vigia e Tua Glória. Esse é o CD do Thiago Laras. Como que está a carreira musical, Thiago? Isso, então, nós lançamos um primeiro CD ali em 2014, que também era o Senhor das Tempestades. Só que aí nesse período, aquela primeira tiragem daquele CD esgotou, já não tem mais para vender. E aí nós regravamos algumas dessas faixas. Por exemplo, essas músicas que estão aqui, Perto de Ti, Perto de Ti, Senhor das Tempestades, Torre de Vigia e Tua Glória, elas já tinham no primeiro CD. Só que aí nós regravamos ela, né? Demos uma caprichada aí, colocamos mais algumas coisas, mais algumas novas ideias e acrescentamos. Aqui tem uma música que se chama Eu Sou, que não estava naquele primeiro CD, que é nova, né? Então essa é a diferença desse. Então, graças a Deus, nós temos levado essa mensagem para vários lugares, né? Vários estados, várias cidades, e tem sido muito bom ouvir os testemunhos, né? Até se você me permite contar rapidinho. Por favor. Um dias atrás eu estava no Rio de Janeiro, uma moça chegou para mim, né? E eu até fiquei surpreso, falou, posso falar com você? Eu falei, tudo bem e tal. E ela disse assim, Thiago, eu sei que você não me conhece e tal, mas eu... na cidade de Itaperuna, lá no Rio de Janeiro. E ela falou assim, olha, eu ouvi eu queria contar rapidinho minha história para você, né? Eu tive um problema muito sério em casa, meus pais se divorciaram, né? Um relacionamento meu também, eu acabei, meu namorado terminou comigo, eu fiquei desiludido da vida e tentei o suicídio, né? Essa menina tomou soda cáustica, ingeriu soda cáustica. E aí ela foi parar no hospital e as pessoas que socorreram ela ali, disseram que ela tentava falar o tempo todo, não, me larga, deixa eu morrer. E ela foi parar nesse hospital. E aí chegando lá, elas fizeram alguns exames nela, né, para ver o dano que havia feito ali no sistema dela, a soda. E eles não poderiam fazer lavagem, não podia jogar água, porque ia reagir com a soda e ia queimar ainda mais. Então ela estava ali dormindo de um dia para o outro no hospital e os médicos estavam ali analisando o que eles iam fazer. E ela disse que acordou, a mãe dela estava ali sentada, chorando do lado dela, e ela foi ver no celular, né? Acho que jovem não desgruda do celular nem no hospital, né? Quando eu fiz minha cirurgia, eu não desgrudava do celular. Mas ela pegou o celular e foi começar a ver alguns vídeos no YouTube. E aí, de repente, ela viu o meu vídeo lá. Só que ela viu dessa música Eu Sou, né? Que a gente tem... A Eu Sou, nós não fizemos o clipe, nós fizemos só a música, mas tem ela no YouTube também. E ela começou a ouvir aquela música ali e ela começou a chorar, e ela disse que ela conseguiu ouvir Deus falando com ela, Deus ministrando a vida dela. E naquele momento em diante ela decidiu viver, né? Decidiu voltar a ter a esperança de viver. E no outro dia, quando os médicos retornaram, fizeram os exames de novo, e naquela noite ela orou, falou, Deus, eu quero uma nova chance de viver, de poder fazer as coisas, te servir, né? E no outro dia eles não encontraram mais nada, né? Nenhum dano no sistema digestivo dela. E ela foi embora e conta o testemunho dela até hoje. Então, assim, pra mim foi uma grata surpresa, né? Saber que lá do outro lado, né? Tipo, longe daqui, tantos quilômetros longe daqui, alguém tem sido ministrado por algo que Deus falou com a gente e também fez na nossa vida. Então, é isso que dá força para continuar caminhando? Nos incentiva muito também a continuar. Isso é muito importante. E o bacana é que você aqui de Mandaguari, toda a sua família é estruturada aqui na cidade, e você está alavancando um sucesso no seu segmento e está avançando em outros estados. Isso. O nosso objetivo é fazer Deus conhecido, né? Então, por onde a gente vai, nós vamos falando de Deus através das músicas, vamos adorando a Ele, e graças a Ele mesmo, Ele tem aberto muitas portas para que isso aconteça. Até da música Senhor das Tempestades, nós gravamos um clipe também dela, né? A galera que está assistindo a gente pode, inclusive,
Se você estiver nos assistindo no YouTube, é só depois que acabar o vídeo você pesquisar lá, né? Mas tem Senhor das Tempestades, com meu nome é Thiago Laras, com H. Nós gravamos ali no Hospital do Câncer, em Londrina. Até num intuito assim de ajudar também o hospital e divulgar, né? Porque eles têm campanhas assim de contribuir lá muito legais. E aí nós gravamos lá e foi bem legal também a repercussão, os testemunhos que chegaram, né? Então se você estiver nos assistindo, quiser dar uma conferida lá, passa lá, dá uma olhada no clipe, eu tenho certeza que vai ser benção. E você que está assistindo o vídeo, pode entrar em contato, pode acessar o site www.thiagolaras.com.br e também pode entrar em contato no telefone 44 3233 3751, 44 9942 9578. É o contato aqui do Thiago Laras, da equipe do Thiago Laras, e a gente vai colocar aqui embaixo aqui para você também poder acompanhar aí um pouco mais do trabalho do Thiago Laras. E o pessoal também pode entrar nas redes sociais. Pode, Thiago Laras, Facebook tem a página também, né? Twitter, Snapchat, Instagram, tem tudo lá também. Tudo com o mesmo nome, Thiago Laras com H, tudo junto. E se quem quiser também comprar o CD pelo site também dá. Tem todo o formulário lá, dá para comprar, a gente entrega, manda pelo correio pro Brasil inteiro. Não tem problema. Thiago, muito obrigado pela sua participação e a gente deseja sucesso aí na sua empreitada e que você possa levar a sua música, a sua verdade, Deus, através da sua música, para todo o Brasil e o mundo. Amém. Muito obrigado pelo convite, né? Também desejamos sucesso aí nessa nova empreitada também, né? No Correio de Notícias. Tenho certeza que vai ser mais uma opção aí para a galera em Mandaguari e região poder se informar aí com qualidade.